Tá aí o nosso Olá, convidado. pessoal, boa noite. Boa noite, Fernando. Prazer estar aqui. Tranquilo. Finalmente ao vivo. Obrigado pela É verdade. presença. Imagina, obrigado eu. Obrigado, Vou eu aqui sempre tomar um a prazer estar liberdade aqui para a com... gente fazer uma apresentação bem breve e aproveitarmos aqui o máximo da sua presença, novamente aqui, né, no canal da Universidade da Farmácia, participando do nosso Instagram. Satisfação recebê-lo. Obrigado pelo carinho. Sempre o prazer é meu, Matheus. Prazer é meu. Bacana. Bom, pessoal, aproveitando que o Fernando já está online conosco, só fazendo a nossa introdução, aqueles que ainda não nos conhecem, nós somos a Universidade da Farmácia, um projeto sem fins lucrativos, com o propósito de levar informação, conteúdo para a sua drogaria prosperar. E hoje nós temos aqui o prazer de receber o Fernando Ferreira, fundador da Farmácia 10X, executivo do Grupo Tapajós, que vai falar conosco um pouquinho compartilhará conosco a sua experiência e vamos falar um pouco se a sua farmácia já se adaptou aí a essas mudanças do mercado, né? Então, ninguém menos do que Fernando Ferreira para falar conosco hoje a respeito. E uma oportunidade incrível, né, Fernando? 2 grandes canais aqui somando forças para que a gente possa impactar aí a vida das pessoas que estão nos seguindo, a gestão, né, das drogarias que estão aqui acompanhando essas informações que nós estamos compartilhando. Então, juntos, Universidade da Farmácia, Farmácia 10X aqui compartilhando conteúdo de qualidade. Tá? Então, reforçando com vocês, nós já aqui, através da Universidade da Farmácia, já falamos sobre estratégias comerciais com José Ronaldo da RM, fluxo de caixa com Osmar da Reinvenção dos Negócios, padronização de lojas com Vinícius da Drogaria Conceitos, desenvolvimento de equipes com a Cristi da Inteligentes, produtividade com a Aline Ciroto da Nortes. Então, sempre gente com muito conteúdo para poder agregar a nossa formação, ao nosso desenvolvimento, ao desenvolvimento da sua equipe aí nas drogarias que vocês estão conduzindo pelo Brasil inteiro. Tá? E se você quer acessar esses conteúdos que a gente já tem disponível, é só entrar lá no nosso site, a nossa plataforma é disponível, é gratuita, você não tem custo nenhum para baixar os nossos e-books, para poder assistir as videoaulas, para assistir as nossas lives que estão lá todas disponibilizadas. www.universidadedafarmacia.com.br. E antes de passar a bola aqui, né, e anunciar o currículo do nosso convidado, eu tive que fazer um resumo bastante grande, senão eu ia passar 1 hora de live aqui falando do seu currículo, Fernando. Então eu fiz uma síntese bem sumária para te apresentar, mas antes disso eu quero reforçar com todo mundo que está nos acompanhando já. A live começa já a aquecer, nós temos aí 45 pessoas online conosco. Ao término da live de hoje, nós vamos sortear 2 livros do nosso amigo, parceiro aqui da Universidade da Farmácia também, o Alfredo Soares, o livro Bora Vender. Então, acompanhe até o final a nossa live, esteja conosco, me ajude aqui a conduzir, a fazer perguntas inteligentes, a explorar ao máximo o conhecimento aqui do Fernando. Bom, indo de fato ao que interessa, né? Fernando Ferreira, administrador com pós-graduação em análise de dados, MBA em estratégia do varejo, todos eles pela USP, também especialista em microstrategy para Varejo Farma, fundador da Farmácia 10X, atualmente diretor de vendas, marketing consumer experience do Grupo Tapajós. E hoje vai aí gentilmente, generosamente dividir conosco esse palco. Eu tenho o prazer de ser o apresentador dessa live, eu sou o Matheus Guedes, gestor aqui da universidade. Fernando, agora a bola está contigo, fica à vontade nesse primeiro momento para dar as boas-vindas para o pessoal. Poxa, pessoal, obrigado aí. Vem cá, vem conhecer um pouquinho da Tapajós aqui onde eu estou trabalhando agora. Eu brinco que aqui é a bancada do Jornal Nacional aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se ainda tem alguém trabalhando aí. Aí, pessoal, se vier em Manaus aqui, venha visitar aqui o Grupo Tapajós, olha aí, ó. Eu olho o pé direito aqui, a altura que é. Não sei se alguém já conhece, se alguém está na live aí acompanhando a gente e é cliente do Grupo Tapajós, aqui é a matriz que fica em Manaus, né? Era um cliente que eu tinha da consultoria já há alguns anos, já tem desde 2006 que eu atendo, e recentemente eu recebi um convite para fazer parte de forma fixa aqui, e atualmente estou como diretor da parte de varejo. Mas acho que a melhor definição aí, Matheus, esse currículo é um apaixonado pelo varejo farma, alguém que gosta pra caramba desse segmento. Eu acho que o mais importante do que patente
é a empatia, né? E eu aprendo muito aí no Farmácia 10X, todo mundo que me segue aqui, aprendo muito. Quando a gente começou o projeto, em novembro do ano passado, o propósito dele era conhecer pessoas do Brasil inteiro. Eu tenho o privilégio de ter amigos do Rio Grande do Sul, que é o André, tem gente lá em Itapipoca, no Ceará, que é o Bruno, tem pessoas que eu conheço em Manaus, enfim, todo canto do Brasil eu tenho um amigo, e acho que esse aí é o privilégio que eu tenho. Se eu pudesse, era esse o currículo que eu gostaria de ter, poder citar todos os amigos que eu fiz aí no canal Farma. Isso me encanta e é o meu maior orgulho. Conectando o Brasil inteiro, né? Que bacana. Bom, vamos lá, Fernando, vamos aqui começar a aquecer os motores, o pessoal está ansioso. Quando a gente anunciou a live de hoje contigo, o pessoal, nossa, que bacana, Fernando, sempre com bastante conteúdo para compartilhar com a gente. E aí, já né, nos bastidores aqui, nós estávamos, você aí em Manaus, eu estou aqui em Minas, e a gente falando um pouquinho, o que a gente vai abordar, como é que a gente vai levar de conteúdo pro pessoal. E é importante, né, Fernando? A gente está ouvindo falar de transformação, de mudança, esses últimos meses, então, dadas as circunstâncias, né, que nós enfrentamos de forma global, toda hora mudança, transformação, isso é praxe já no mercado e eu queria, né, dada essa sua experiência, essa estrada que você tem sobremaneira no varejo farma, mas num primeiro momento a nível global, quais mudanças são essas? Que cenário é esse que tanto mudou, que a gente ouve o tempo todo na TV, no rádio, na internet, tudo quanto é canal que a gente acessa, a gente está ouvindo falar de mudança. O que de fato mudou nesse período, principalmente para a gente aqui no Brasil? Vamos começar com essa introdução, falando das mudanças, depois a gente vem trazendo esse conteúdo mais especificamente para o PDV farmacêutico, para as drogarias independentes principalmente. Bacana, Matheus. A gente já viu tanta live, né, falando sobre isso, e eu vou tentar fugir de todos os chavões que eu ouvi, que eu já não suporto mais ouvir. Eu acho o seguinte, com toda a humildade do mundo, eu estava conversando mais cedo com o Cadre, e vou repetir, eu acho que não existe especialista para situações inéditas, né? Eu estou com 44 anos, e se algum Fernando tivesse vivo no último evento que aconteceu, que foi em 1918, ele estaria hoje com 160 anos de idade, então não é possível, né? Não tenho ninguém com essa idade para estar aí. Falar do que vai acontecer, do que pode vir, é um exercício de elucubrações. Eu digo que a única forma da pessoa ter certeza do que vai acontecer é se ele veio do futuro ou se ele tem algum dom da profecia. Então, eu acho que o que a gente está vivendo é um acelerador de eventos futuros, que a gente não consegue precisar ainda. Eu acho que a gente não pode dizer que já passou, a gente vai levar uns 2 anos ainda para que isso fique claro para a gente. A gente tem uma ansiedade enorme, Matheus, para querer que isso acabe, para querer que isso passe logo, para querer que volte, e não é assim. A gente sabe que todos os dias aí tem cerca de, infelizmente, 1.000 pessoas perdendo a vida pela pandemia. Isso vai continuar de algum tempo, por mais que a gente queira que isso passe logo, por mais que alguns estados aí tenham caído o número de mortes, mas enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente vai continuar nesse ritmo, abre um pouco, fecha, esse movimento pendular entre uma vida aparentemente normal e daqui a pouco alguém próximo da gente está com Covid e a gente fica com medo de novo. Durante muito tempo eu investi em bolsa de valores. E uma coisa que eu aprendi, né, com Bolsa de Valores é o seguinte: 2 coisas movem o mercado, a ganância e o medo. E acho que esses movimentos explicam um pouco do que está acontecendo de mudança. É uma vontade de que tudo volte a ser como era antes, a gente abre, vai para a rua, compra, daqui a pouco os números de casos aumentam e a gente volta para casa depois com receio. Então eu diria que a grande mudança que eu consigo dizer nesse período mais curto de tempo, e aí eu consigo falar com algum grau de certeza, é que a gente espera sair de casa, espera ter uma vida normal, mas com muito medo. Então esse medo vai modificando o comportamento de tal forma que a gente não tem uma experiência de compra do que tinha antes. Você faria uma promoção na sua loja agora para encher a sua loja de clientes? Acho pouco provável. Agora, recentemente, eu vi uma postagem do Martins, que é uma empresa que eu super admiro, aí de Uberlândia, é o maior distribuidor de produtos no Brasil, um super atacadista, tem uma logística incrível, sou fã de tudo que o Martins fez,
mas ele fez uma postagem no LinkedIn agora que eu super não concordo. É um recorde de faturamento, comemorando uma super entrega aí que aconteceu. Eu acho que não cabe nesse momento nem celebrar a vitória de faturamento. Se a gente tem que celebrar alguma coisa, é continuar no mercado e continuar funcionando. Apesar do nosso segmento ter até aqui passado muito bem. Então, olhando assim de forma macro, eu diria que a gente ainda tem que levar um bom tempo ainda para entender o que a gente passou. Eu vejo um exercício muito forte de tentar vaticinar e dizer que, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu tenho um amigo meu economista e ele me falou o seguinte: Fernando, são tantas as teorias aí do que vai acontecer daqui para frente que alguém em algum lugar vai acertar. E esse cara que vai acertar, e deve acertar sozinho, ele vai ser catapultado ao novo guru. Então, em algum lugar, tem alguém escrevendo aí uma postagem que vai ser esse mega guru. Eu não me arrisco a ser esse cara e não tenho esse talento. Prefiro trazer um pouquinho mais para o curto prazo. Tá procurando lá, deixa eu ver o que já falaram aqui, eu vou falar alguma coisa diferente, capaz de eu acertar alguma coisa. Bom, é legal, Fernando, quando você fala, né, faz essa abordagem de que, né, a gente quer sair do clichê, falar de crise, não é esse o objetivo. A questão é justamente a gente entender a dor, né, e ainda antes, né, quando a gente estava aqui nos bastidores, a gente estava falando disso, né? As dores de quem está ali no dia a dia, o que está acontecendo, e entender esse cenário, e para você que está nos acompanhando hoje nessa live, é justamente isso que a gente vai explorar aqui. Então, Fernando, vamos aprofundando um pouco mais nesse sentido, então, e olhando para o contexto da farmácia, né, da drogaria, do ponto de venda, como que esse ponto de venda ele foi impactado, a operação sofreu mudanças ou não, ela permanece independente, né, da gente falar de crise, não é, como eu disse, não é esse o objetivo, mas existe uma força externa, né, quando a gente fala as forças internas de um negócio, as forças externas, que imobilizou, né, os negócios. O varejo farma foi mobilizado de que forma? Foi impactado de que forma? Eu acho assim, a gente está vivendo em ondas, assim, né? Eu tenho um movimento de acumulação, antecipação de compra. Quem lembra do início da pandemia? A pandemia, deixa eu fazer uma ressalva um pouquinho antes. Ela não acontece de forma igual no país. Então, tem estados, eu estou no Amazonas, vocês devem ter escutado um monte de matérias aí, que aconteceu em Manaus. Eu fiquei 3 meses sem vir aqui. É um cliente que eu atendia sempre, mas eu fiquei 90 dias sem vir a Manaus, porque aqui eram muitas mortes, a situação estava bem complicada. E aqui já está mais calmo. Então, o que aconteceu em Manaus está acontecendo em algum outro estado numa maior ou menor intensidade. Eu brinco que o que acontece é quem já assistiu um jogo de futebol no rádio e viu pela TV, às vezes no rádio já é gol e na TV a bola está no meio do campo. Então, primeira coisa, não acontece de forma igual. Tá? Então, se você está em Minas Gerais aí, você está me ouvindo falar agora, você vai saber que começou uma procura louca por ivermectina, por azitromicina, enfim, pelo Zequinol da vida. Isso aconteceu em Belém há 2 meses atrás. Se você está numa cidade pequena, se está vendo esse filme passar e não aconteceu contigo, isso eventualmente vai acontecer com você também, no maior ou no menor grau. As grandes mudanças que eu vejo são, assim, basicamente, de um lado da distribuição. A distribuição vendendo, fazendo combo e preocupado com inadimplência. Do lado do varejo independente, eu tentando fazer a compra daqueles produtos que eu estou vendendo muito e achando que, muitas vezes super estocando, e depois que a onda passar eu vou ficar com esse pronto. Então, o recado que eu dou nessas mudanças é o seguinte: aceita que você não vai conseguir capturar toda a venda. Aceita que vai faltar, sabe? Entende que esse momento ele é um momento totalmente atípico. Todas as empresas que eu trabalho tiveram um recorde de faturamento nos últimos meses. A venda nunca foi tão expressiva. E para todos aqueles com quem eu converso, dizem assim: poxa, se eu tivesse mais produto, eu teria vendido mais. Isso nunca vai, esse é um sentimento que não vai mudar. Você tem que entender que você não vai capturar todo o valor e tem que controlar essa ansiedade. Eu gosto de citar sempre um exemplo. Esse fenômeno já aconteceu no Brasil, numa escala infinitamente menor, mas há mais ou menos 3 anos atrás houve o problema do Zika vírus. Uhum. E houve uma demanda abissal para compra de repelente. E quando passou, todo mundo ficou... É muito comum chegar nas farmácias independentes, ou de rede, ou de associativista, e eu vejo uma pilha lá de repelente ainda por conta do que aconteceu. Não se abrace com esses produtos. Se você conseguiu fazer a compra, conseguiu fazer a venda, capturou o valor, ótimo, excelente. Mas tentar se superestocar disso aí, eu acho que não é o caminho natural, o caminho necessário para fazer.
A grande mudança que eu vejo aí, focando especificamente na questão da gestão, e eu estou aqui ignorando toda a questão de segurança, eu não estou, acho que muita gente mais preparada do que eu já falou sobre isso, eu diria que é assim, eu acho que a mudança é entender intervalos de compra mais curtos. Se você comprava para um mês, compra para uma semana. Se você consegue ter um fornecedor aí que te atende com velocidade, talvez não seja hora de você ficar barganhando desconto. Né? Se você, de repente, não tem um relacionamento tão bom com a indústria ou com o distribuidor que tem um produto, estreita esse relacionamento. Outra mudança que eu vejo muito acontecer, e são em dois extremos. É um extremo de algumas empresas tentando capturar o máximo, já que eu não vou ter muita unidade, eu vou subir o preço para poder vender e capturar o máximo de valor, e outras tentando vender em muita quantidade. Eu diria o seguinte, onde já passou, infelizmente, eu peguei situações de redes que ficaram com a fama de que se aproveitaram da situação, né? E aí eu faço um paralelo, se alguém lembra que alguns anos atrás houve um atentado em Londres, acho que tinha uma cantora de pop, acho que não vou lembrar o nome dela, houve um atentado, era uma cantora que tinha o público de jovens, eram crianças, adolescentes, e o show aconteceu em Londres e à noite as crianças saíram do show e não tinham um pai para buscar, e os taxistas da cidade começaram a pegar essas crianças e levavam em casa sem cobrar. Né? E isso ficou muito bonito, ficou um gesto muito bacana de como os taxistas se importaram com a sociedade. Eu acho que a gente como farmácia tem esse papel, e aí sem nem um pouco de demagogia, absolutamente nenhuma demagogia, a crise passa e tua imagem fica. Procure imaginar, se nessa mudança que está acontecendo, como é que tu vai ser percebido pela tua comunidade quando essa crise passar. Né? Eu prefiro ser visto como alguém que ajudou, que teve um produto que ele vendeu pelo preço justo, evidente que teve aumento de preço, do que alguém que tentou capturar valor, não vendendo pelo PMC, ou então fazendo algum tipo de estratégia que fica. Né? Eu não quero ser visto como sendo aquela pessoa que tirou proveito numa situação totalmente complicada. Eu acho que uma mudança importante aí já acontecendo é isso. Quem tem uma percepção de um pouquinho mais de longo prazo, vai sair com uma imagem muito maior. Eu digo, inclusive, viu, Matheus, grandes redes que vão sair com a imagem arranhada e farmácias pequenas e independentes vão sair com a imagem melhor pelo senso de comunidade. Fugindo totalmente do lugar comum e não ficar citando aqui categoria A, B ou C, e eu me provoco a tentar trazer um olhar diferente, eu vejo dessa forma uma mudança. Bacana, né? Não é momento de oportunismo, pelo contrário, é para oferecer experiências diferenciadas e posicionar ainda de uma forma ainda mais eficiente o negócio para, né, lógico, fazer aí boas transações, boas negociações nesse momento. Bacana. Nós vamos ter um momento de sessão de perguntas, mas eu vou aproveitar o gancho da sua fala, Fernando. Nós temos aqui a pergunta do Zélio Silva, o pessoal está me ajudando aqui no chat para aproveitar desse momento com você. Como você resolveria se você tivesse uma loja para inaugurar? A gente está falando aí do desafio, né, do impacto no PDV farmacêutico. E aí o Zélio traz assim, tá, mas o PDV não está funcionando ainda para inaugurar, como é que você atuaria? Olha, essa pergunta é super fácil para me responder, porque eu tenho clientes que já fizeram isso. Lembra que eu falei no início, em que momento do filme você está? Se você está na tua cidade, em lockdown, o prefeito está ameaçando fechar a loja, tua farmácia fica no centro da cidade, não é legal. Tu vai abrir a loja como? Vai chamar as pessoas para a loja, fazer alguma inauguração? Eu acho que não cabe inauguração, de cara, eu acho que não cabe inauguração. A tua loja fica no bairro, a tua cidade não está no momento crítico da pandemia, você já está com uma loja pronta, a mercadoria já está lá, o funcionário está contratado, abre a loja. Acho que é muito do time, tá? Se eu estou com uma loja pronta, habite-se, documentação, e a cidade está no momento tranquilo, abre com todo o cuidado de segurança, com toda a preocupação de passar para o cliente. Vou dar um exemplo que não tem absolutamente nada a ver com farmácia, mas aconteceu comigo. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estou mudando agora para Manaus, mas em Campo Grande é um dos estados que quase não tiveram caso de Covid até poucas semanas atrás. E eu fiquei praticamente 3 meses em casa de quarentena, porque a gente via as notícias, eu moro com a minha mãe ela é do grupo de risco, e aí eu acabei ficando em casa para não expor minha mãe. E aí à noite eu ficava com medo de pedir, eu pedi uma pizza e ficava com medo. Eu ligava pro cara da pizza e falava assim, filhão, eu tô aqui há 90 dias em casa, como é que tu tá passando álcool gel nessa pizza aí? Então, veja bem, eu não vou sair atrás do Covid que ele não venha pela pizza.
Então, isso mostra um pouco da preocupação que a gente tem como consumidor, né, e de estar no lugar. Então, acho que na inauguração, e a minha sugestão é que você inaugure sim, dependendo do contexto, mas que você passe para essa pessoa que vai visitar a tua loja, que você está cumprindo todas as normas de segurança, que a tua equipe está protegida. Isso faz a diferença. Agora, não é que você tem um preço barato e tua loja é incrível, é que você está preocupado com a segurança dessa pessoa. Isso aí é o que vai... condições adequadas, né? Exatamente. Eu acho que aí eu iria por esse caminho. E tem uma coisa que você também já comentou logo no início, eu acho que é importante considerar nesse cenário, né, nessa pergunta que o Zélio traz, uma reflexão, uma análise também do contexto de cada região. Nós temos diferentes Brasis, né? É muito extenso e cada local está vivenciando de uma forma diferente, com regulamentações diferentes, no caso, né, da pandemia, das regras de segurança, mas o importante sempre é essa preocupação com o cliente e fornecer as condições adequadas. Bacana, Fernando, vamos dar sequência aqui, né, no nosso roteiro, e aí essa pergunta já direcionando mais para a sua veia de consultoria, bastante tempo nisso, dos desafios, nesses impactos, certamente trouxe aí situações adversas para os lojistas, para as drogarias, e muitos deles ainda sofrem, né? Não se adaptaram, estão aí à deriva, vamos dizer assim, nesse contexto de influência externa. Então eu queria aproveitar, né, da sua bagagem agora lá no campo da consultoria, fazê-lo relembrar dessa não faz muito tempo não, tem poucos dias que eu deixei de ser consultor, então não é exercício tão difícil. Eu queria aqui, nesse pouco tempo que a gente tem, uns poucos minutos para a resposta dessa questão, que você nos desse uma mentoria, então, né? Qual que é o primeiro passo a ser dado para quem ainda não se adaptou? Né? A gente está falando disso aqui, de movimentos, de transformações, e tem alguns que ainda não se mexeram, não tiveram essa adaptação. E aí, ainda, né, para complementar a pergunta, quero que você divida isso para a gente em dois aspectos. O comportamento do líder frente a essa situação, o dono da drogaria, o gestor, o líder daquela equipe, e também na perspectiva das transformações necessárias no PDV, as mudanças no ambiente, na operação. Vamos fazer uma reflexão nesse sentido? Vamos lá, eu lembro que quando eu estava muito, muito tenso, alguns clientes que eu atendo, logo no começo da crise, eles tiveram um problema com os funcionários não querendo ir trabalhar. Tá? Então, aconteceu com redes também, tá? Tenho amigos com redes que tiveram várias lojas fechadas pelo pânico. O funcionário ficou em pânico de estar ali recebendo pessoas, né? E eu tive vários exemplos. Eu tive exemplos excelentes, né? E tive exemplos onde a empresa agiu da forma errada. Eu vou tentar resumir isso daí. Um excelente exemplo foi a própria empresa entender quem as pessoas que ele tinha que afastar e já ia falar para não ir. Tá? E tive outras situações onde a empresa obrigou o funcionário a ir e a pessoa acabou pegando Covid. Então, tem os extremos aí que a gente tem que ver. Acho que tem nesse momento, a primeira coisa é a equipe em primeiro lugar. Se a equipe estiver legal, todo o resto se encaixa. Tá? Então, primeiro vamos tentar falar sobre não se adaptar à questão da liderança. Se o dono da farmácia estiver em pânico, acabou a equipe. Eu tinha um caso de um amigo, era um cliente, depois virou amigo, que ele morava no alto da farmácia. E ele tinha, o pai e mãe eram de grupo de risco, e ele descia para a farmácia e depois tinha que ir para falar com os pais. A solução dele foi deixar os pais isolados e ficar dormindo na farmácia. Mas por quê? Porque ele precisava passar o exemplo para a equipe de que ele também estava ali, não num trabalho de vender, mas num trabalho de poder estar com o negócio aberto e ele atender a farmácia. Outra situação que eu vi foi, nesse momento mais crítico, a empresa segurou, não estava cobrando meta, não estava no dia a dia ali de dizer, pessoal, vamos lá, tem que bater meta, tem que cobrar. Era simplesmente tirar a mão dessa cobrança de meta e ir para uma coisa muito mais de você está bem, está tudo bem contigo, como é que está na tua casa, você está tudo bem, você consegue trabalhar aqui com a gente. Tem pessoas também que tinham situação de risco e que ela ir para casa, estar na farmácia, ela podia ser um vetor de contaminação. Tem que ter essa sensibilidade daí. A questão que eu digo aí, que é um pouquinho mais na frente, Matheus, é o seguinte, que é o não se adaptar é o seguinte, tem o não se adaptar por estar tudo muito bem. A gente achar que eu estou vendendo pra caramba, tá tudo maravilha, a coisa está acontecendo, eu não sei vocês, mas eu sou o máximo. Né? E isso é perigoso,
Você vai estar num pico e daqui a pouco vem o vale. Esse vale, você está preparado, tu tem eficiência para passar. Eu vi situações, por exemplo, onde a farmácia era no centro, começou a vender para caramba, e aí a prefeitura veio, fechou o centro, a farmácia podia ficar aberta ainda, mas era o centro, não tinha o que fazer. Só que na semana anterior ele comprou tanta mercadoria e os boletos venceram com a mercadoria dentro. Então tudo depende muito do filme. Se você está me vendo agora e na tua cidade já está no pico de pandemia, que eu falei antes, o que é se adaptar? Se adaptar é entender que aquilo não vai acontecer para sempre, vai passar, e quando passar vai ter um efeito colateral para você. Eu diria que o grande efeito colateral que vai acontecer com a gente, isso aí não é exercício de futurologia, isso aí infelizmente já tem vários papers dos bancos publicados, é que o Brasil vai passar por uma forte recessão. A gente está falando de cair aí o PIB 9 pontos percentuais. Não tem nenhum negócio que seja imune a isso. Se a sua farmácia estiver nesse momento faturando bem e você quer se adaptar, que você quer, entenda o seguinte, como seria se a tua cidade tivesse aumentasse o desemprego, dobrasse o desemprego? Pessoas sem plano de saúde, pessoas sem condição de comprar, vão começar a exigir mais descontos, vão mudar o hábito de compra. Como é que a tua farmácia está preparada para isso? Eu diria que agora o longo prazo é tipo 2 meses na frente. Como é que eu consigo adequar a minha operação, meu caixa, para funcionar 2 meses na frente, mesmo nesse momento, eu com a venda incrível, sabe? Essa venda incrível, a gente se acostuma fácil com a venda incrível. Eu acho que a grande situação que eu falo aqui nesse momento é você ter o cuidado, ter o zelo de aceitar de se adaptar, às vezes não é se adaptar no momento ruim, mas é se adaptar no momento bom. Segurar um pouco, pensar um pouquinho mais na frente. Legal, legal. É importante, né? Essa sua orientação, né? Da liderança, principalmente, né? Tá ali à frente do negócio. Meu avô sempre dizia isso, né? A simplicidade dele lá da roça falava assim, o dono dos porcos tem que estar ali pertinho, tem que cuidar porque é ele que engorda. Então a gente tem que acompanhar. A liderança tem um papel fundamental nesse momento, né? E as operações com as transformações que você coloca. Tem uma coisa importante que eu acabei não comentando, que é assim, às vezes a liderança não é o dono, não é o gerente da loja. Às vezes o líder é um caixa que está ali naquele momento e segura a mão e fala, vamos lá, vamos fazer. Sabe aquela coisa de filme catástrofe que você acha que o mocinho é um e no final não é outro? Eu acho que a grande sacada aí, acho que se eu tivesse no dia a dia, assim, entende quem é que está mais forte emocionalmente e mesmo numa situação temporária, empodera essa pessoa para que ele traga a equipe para frente. As pessoas congelam diante do pânico e às vezes esquecem. Eu vi casos onde farmacêuticos ficaram chorando diante de um cliente que estava ali tossindo. E aí quem tomou a frente foram pessoas que não tinham, entre aspas, essa patente. Ter a sensibilidade de perceber isso, sem dúvida que faz. Outra coisa, Matheus, eu podia aqui falar sobre delivery, podia falar sobre e-commerce, podia falar sobre tudo isso. Se quiser até falo, mas eu acho que já foi tanta live falando sobre isso. Eu vou te chamar para outra live. Que aí seria... Pois é, eu acho que... Só para dar um número aqui rapidinho sobre isso. Tô só um número. Antes a Abrafarma, que reúne... A Abrafarma tem aqui um material bem legal. Ó, pode ser outro sorteio aí para quem... Depois me manda para aqui, ó. A Abrafarma todo ano... Ela publica aqui esse material que é tipo um book aqui com todos os números, todos os dados aí, e é uma entidade que reúne as 25 maiores redes de farmácia do Brasil, e ela tem bastante informação das redes. Então aqui tem o Panvel, tem o Pague Menos, tem o Drogazil, tem várias redes, e um dos números que ela publica é o quanto ela vende pelo e-commerce. Né? Esse número antes da pandemia era alguma coisa próximo de 1,5% do faturamento da rede pelo delivery. Esse número durante a crise, ela chegou a 3%, em algumas redes chegou a 7%. Ok? Então, é claro que é um número importante e relevante, sem dúvida que é, mas talvez o feijão com arroz bem feito tenha um impacto maior do que isso. Né? E aí, sem gourmetizar e sem menosprezar novos canais, longe de mim. Eu sou entusiasta pela tecnologia, eu acho super importante ter um novo canal, mas se você de repente não tem aí preocupado, sofrendo, porque você não digitalizou na crise, faz o feijão com arroz bem feito, que pode ser que tenha um resultado tão legal o quanto. É não gourmetizar, não fazer porque todo mundo está fazendo, faz porque é realmente relevante para o teu negócio.
Tem um amigo que fala sempre disso, conhece o Thiago Marques, da RM? Ele fala Ouvi sempre falar, eu conheço. Ele O fala feito sempre, é melhor do que o perfeito. perfeito. É isso que a gente precisa, entregar o básico. Não adianta querer enfeitar muito a pílula, porque acaba perdendo a mão no negócio. Fernando, vou só aproveitar um gancho para fazer um resumo para quem está chegando agora. A gente já está aí quase 100 participantes conosco ao vivo. Pessoal, aproveitem então a presença do Fernando da Farmácia 10X, façam suas perguntas aqui no chat, me ajude a conduzir essa live, aproveitar toda a expertise aqui do Fernando conosco. Tá? Só para facilitar aqui para a nossa equipe, o pessoal da Universidade da Farmácia já está todo a postos aqui, acompanhando. Mencione o nome, a cidade de onde vocês estão falando, para a gente endereçar aqui a pergunta, nomeá-los quando fizerem as perguntas. E aí eu reforço com vocês, né, que nos 10 minutos finais dessa nossa live nós vamos liberar o link para você se inscrever. Tem gente já pedindo aqui, Fernando, para incluir o book aí no sorteio, tá? Vai ser um prazer, ó. Eu digo mais aqui, ó. Deixa eu dar um jeito aí, dá para fazer mais aqui, peraí. Aí, ó. Eu tenho aqui, mas eu mando em PDF também. Eu mando em PDF depois pra galera aí, tem problema. Então, a gente tem vai 5 liberar aqui. o link para que vocês façam a inscrição e participem do sorteio de 2 livros, também o material que o Fernando vai disponibilizar. O livro é do Alfredo Soares, parceiro aqui da Universidade da Farmácia, Bora Vender. Para quem não conhece, é um livro muito bacana, vale dar uma olhada já e participar conosco desse sorteio. E aproveitando, né, que estamos cheios de novidades e com um convidado incrível nessa noite, clica aí no aviãozinho, convida os seus amigos, traga as pessoas para participar desse momento conosco, para compartilhar informação relevante. Ok? Nosso resumo até agora, para você que está chegando e perdeu o começo, Fernando está falando de um cenário de transformações globais, depois trazendo aqui o contexto da drogaria independente, falando dos desafios do gestor de uma drogaria, e agora a gente estava falando justamente dessas transformações, o papel do líder, as transformações ali no PDV, o que está acontecendo de mudança nas operações para superar esse momento e ter as adaptações necessárias. A partir daqui, a gente segue o bate-papo aqui com o Fernando e vai ficar disponível também depois no nosso Instagram, no YouTube, todo o material dessa nossa live. Fernando, vamos dar continuidade, porque o pessoal quer te ouvir, né? Vou ficar falando muito aqui, daqui a pouco cortam a minha conexão. Vamos lá, os gestores de drogaria, né, a gente conhece aí, você já rodou o Brasil todo, deve ter histórias incríveis para contar, né? E aí eu queria falar um pouquinho mais a respeito desse desafio do independente, porque você já deve ter se deparado com situações e muitos gestores falam assim, cara, mas isso acontece só comigo, esse problema, eu não vou dar conta, tá difícil, e certamente você tem histórias aí de desafios gigantes. Então eu queria, né, nessas suas andanças aí, qual que é a sua percepção do maior desafio dessa drogaria independente e como que a gente supera esses desafios? E perceba que agora nessa pergunta eu estou rompendo as barreiras aí desse recorte temporal que a gente fez de pandemia. Não, estou falando de maneira geral. O desafio do independente lá na ponta, qual é e como é que a gente trabalha para poder superá-lo? Então, durante muito tempo eu fui o algoz do independente. Eu trabalhava numa grande rede e eu trabalhava no marketing e eu tinha um grande programa de fidelidade, estou falando de 2013, cerca de mais de 1 milhão de clientes cadastrados. Depois eu continuei sendo algoz do independente porque eu ia para as cidades do interior, atrás de pontos para abrir. Eu era aquela pessoa que chegava na cidade pequena abrindo uma farmácia de rede. E durante muito tempo, nesse meu trabalho de abrir novas lojas, eu errei muitas vezes, tá? E errei e perdi feio para a farmácia independente. Chegava na cidade, colocava uma loja linda, montava tudo funcionando e tinha um cara do outro lado da rua que fazia um resultado incrível que eu não conseguia fazer. Então tem muita coisa boa no independente e eu falo isso não com demagogia, eu falo isso de quem já teve do outro lado, era concorrente numa grande rede e perdeu para o independente. Eu já vi independente comprar losartana mais barato do que rede com 400 lojas. Eu acho que o problema não está na capacidade de comprar ou se ele consegue fazer uma loja funcionar. Eu acho que o grande desafio do independente é ele conseguir replicar modelos, né? Hoje eu estava olhando o material da Drogasil de 2014.
Em 2014, a Drogasil já falava sobre gestão de categoria, contratou a Danhamb, que é uma empresa mundial aí para moer dados. Parece muito tempo, mas 6 anos atrás ela já estava falando de coisas que a gente está falando de fazer hoje. Né? Eu acho que o grande desafio aí do independente não é a capacidade dele pensar não dentro do mês, mas pensar alguns meses na frente. Eu diria, uma vez eu vi um comentário a respeito que um presidente de empresa, ele pensa o negócio dele daqui a 10 anos, ou daqui a uma vida na frente. O diretor de empresa pensa o negócio daqui a um ano. O gerente pensa o negócio, pensa na meta dele do mês. O supervisor pensa naquilo que ele vai fazer na semana. E o encarregado pensa no que ele faz no dia. Você é dono da tua farmácia, o que você está fazendo para pensar na tua farmácia para o próximo ano? Eu sei que é difícil, os boletos estão aí, você acaba pensando todo mês, mas tem que imaginar que é uma corrida, não é só uma corrida de 100 metros, também uma maratona. O que você está fazendo hoje na tua gestão de, por exemplo, na tua árvore de decisão, na tua categoria? Você tem lá só o propagado, o que debaixo do propagado tem? O que é uso contínuo, o que é uso agudo? O medicamento tem alguma influência nele na hora que você vai comprar? É isso que a grande rede tem. A grande rede tem um monte de gente para pensar em um monte de coisa diferente. E aí aumenta o desafio do pequeno. O pequeno ele tem que se reinventar para poder pensar no negócio dele um pouco mais na frente. Eu acredito que aí, viu, Matheus, tem muita oportunidade para assim. Tu tem 2 modelos para você crescer hoje com o independente. Você pode ser um cara fora de série e fazer tudo sozinho. Você pode ser um cara excelente de preço, você pode ser um cara excelente de marketing, você pode ser um cara muito bom comprador, pode ser um líder incrível. Mas se você for tudo isso numa pessoa só, tu talvez não consiga escalar. Ou então você pode se associar a uma entidade que já tenha isso e possa te fornecer. E aí eu vou fazer uma provocação aqui para o segmento da qual eu faço parte. A empresa que eu trabalho hoje, ela é tanto distribuidora quanto ela é também varejo. Ela tem 150 lojas, 137 lojas, e ela também tem 2.500 clientes do atacado. E uma das coisas que eu me proponho a fazer aqui no atacado do Grupo Tapajós é ajudar esse pequeno, dar para ele aquilo que eu fazia como consultor, para que ele possa desenvolver. Poxa, se eu chegar num cliente que ele está precificando errado o medicamento, eu vou tentar ajudar ele a precificar melhor para que ele continue no mercado, para que ele possa ter informação. Eu acho que o desafio é entender o teu modelo de negócio e como tu pode escalar. Tu não pode ser um cara que não pode sair de férias, porque se tu passar uma semana, se tu sai de férias, teu negócio acaba. Outra dica que eu dou, e eu já falava isso antes, quando é que não pare de receber a indústria na tua farmácia, não pare de receber o vendedor, sabe? Eu acho que o vendedor tem que melhorar muito, tá? Acho que o vendedor tem que levar conteúdo, tem que levar informação, e ele não pode ser só o cara que vai te levar um combo aí, vai te fazer uma promoção, entre aspas, não muito republicana. Mas se você perde esse contato com esses players do mercado e você se fecha numa cápsula e só começa a atender pessoas que você gosta, você emburrece. Acho que é legal você chegar para um cara e dizer assim, ó, ser duro na negociação. Eu só estou te atendendo hoje porque eu quero comprar isso, por favor, não oferece outra coisa. Tudo bem, é do jogo. Você mencionar isso, Fernando, que você me dá o gancho aqui, né, para mais uma pergunta interessante, que é justamente essa, né? Essas adversidades, esses desafios, seja lá como queiram denominar esses momentos que a gente está aqui comentando hoje, ele não é exclusividade do pequeno, né? Ele atinge também as distribuidoras, a indústria, o grande, o independente, o pequeno, enfim. E aí eu queria, né, você hoje como diretor do Grupo Tapajós, um grande grupo, está vivendo isso na pele, né, tendo que trabalhar isso constantemente. Como é que esses players, como você denominou aí, estão reagindo a essas mudanças? E vamos linkar isso, trazer isso aqui para como que o independente, a drogaria, o PDV precisa relacionar. Você começou aí parte dessa resposta, eu acho interessante, me dá aqui um gancho para reforçar essa pergunta, né? Como é que a distribuição, a indústria está mudando, né? E o pequeno, como se deve se relacionar com esses players? Eu gosto muito de, assim, claro que o mercado americano, ele tem muita coisa diferente do mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, das 2 grandes redes, a CVS e a Walgreens, existem outras também, mas cada uma das 2 grandes redes, sozinhas, elas são maiores que todo o mercado do Brasil. O mercado de medicamento do Brasil é menor do que a Walgreens e menor do que a CVS separadamente. E nos Estados Unidos, a maior distribuidora o independente é muito forte nos Estados Unidos. Mesmo com grandes redes,
o independente continua com relevância lá. E como é que o independente ficou relevante no mercado que tem grandes redes? Porque lá os distribuidores entenderam que eles têm que ajudar o independente. Ele não tem que ser ele não é um parceiro daquela parceria ovos com bacon, mas ele realmente é um parceiro de verdade. Lá eu peço que vocês deem uma acessada no Google e põem Mackenson nos Estados Unidos. A Mackenson é o maior distribuidor de medicamento dos Estados Unidos e ela tem um trabalho muito legal de prestar informação, serviço, de ser um consultor gratuito para que esse independente possa confiar e possa se desenvolver. No Brasil, esse papel não é muito claro, as distribuidoras não foram por esse caminho, e quem preencheu essa lacuna são as redes associativistas. Uhum. Então, o que eu vejo no associativismo? Tá? Ela consegue deixar uma rede, não tem muita alma, tá? Eu sofro com isso. Quando você tem muitas farmácias, é difícil você ter gerentes que eles consigam padronizar o mesmo atendimento, ou quando padroniza fica muito robotizado, isso não é legal. Mas o dono da farmácia, quando ele atende no balcão, ele atende com um grau de empatia infinitamente maior. Não estou dizendo que as redes não têm bom atendimento, mas é o dono que está ali, é diferente. O dono, às vezes, não tem processo, e a rede tem muito processo. O associativismo, quando ele é bem implantado, ele consegue fazer com que o dono tenha processo. E aí acontece uma coisa incrível. Quem mais cresce no Brasil hoje são as redes associativistas. Por quê? Dá processo para o dono e dá alma para ele. Evidente que nem todos os modelos são perfeitos, existe toda uma questão de você se adaptar, você que é empreendedor agora tem que receber regra, você tem que fazer uma fachada igual, tem uma barreira também nisso daí. Isso foi o formato que o Brasil encontrou para conseguir seguir nesse segmento. Nos Estados Unidos, quem fez isso e faz isso muito bem é o distribuidor. Eu pessoalmente acredito nisso. Eu acho que se eu tenho uma relação, uma parceria com uma farmácia independente que me compra 50, 60 mil reais, eu tenho close-up, eu tenho Equivia, eu sei o que vende naquela região. Se ele está comprando uma molécula errada, eu posso ajudar. Olha, é o seguinte, tudo bem que eu tenho essa molécula que você está comprando aqui, você está comprando a losartana de 60, mas olha, quem mais vende é de 50 com 30, tudo bem? E prestar esse serviço. Esse é meu papel e esse é meu propósito. Uma das coisas que eu assumi como um compromisso a fazer parte do Grupo Tapajós é tentar fazer do Grupo Tapajós assim, um pouquinho, com toda a humildade do mundo, mas tentar trazer um pouquinho desse conceito da Mackenson e tentar copiar as melhores práticas do associativismo. Porque eu tenho condição de fazer. Eu consigo ser varejo, eu consigo ser atacado. E eu não quero que ele me veja como um concorrente. Eu quero poder, por exemplo, pegar um cliente meu que está aí independente, que tem uma dificuldade, por exemplo, de montar um mix de dermo. Pô, vem aqui comigo, dá uma olhada na minha loja, faz foto, vou pedir para a pessoa que cuida de dermo ir até na tua loja, te dizer como é que é. Se você vai comprar comigo ou não, isso aí é outra coisa. E esse é um propósito que eu, sinceramente, carrego comigo. Quem sabe com isso, de alguma maneira, eu possa inspirar outras distribuidoras aí a fugir um pouco do combo e ser um pouco mais companheiro, vamos dizer assim. Justamente, o associativismo, né, apresenta uma força gigante, né? E o que é interessante, né? A curva de aprendizado aí, né, para planejamento, para gestão, isso tudo fica facilitado. No desafio, você se integrar a uma excelente rede, a escolher aquele modelo que de fato contribui, te oferece as ferramentas adequadas para poder prosperar. É isso que a gente fala bastante aqui na Universidade da Farmácia, então é interessante também tocar nesse assunto, olhar para modelos que estão funcionando corretamente para poder buscar aí os benchmarks, as inspirações necessárias para isso. Fernando, nós estamos a 15 minutos já do encerramento, infelizmente aqui o Instagram nos limita a 1 hora de live, né? Eu tenho algumas perguntas que estão chegando aqui, e quando a gente fala de adaptação, de experiência de usuário, experiência do consumidor, no caso nosso aqui, nós temos uma pergunta aqui no chat, o pessoal está me passando: consultório farmacêutico já é o futuro? Eu achei interessante essa pergunta, porque eu li aí uma matéria sua recente, lá no Panorama Farmacêutico, acompanho as suas publicações também. A gente falando assim, futuro, parece que é um negócio que nunca chega, né? E já é presente. O futuro é hoje, presente. E a nossa live hoje justamente com esse objetivo, para falar das transformações agora, no dia, amanhã, o que a gente já tem que pensar e fazer na nossa drogaria. Então, achei pertinente essa palavra aqui, essa pergunta. O que a sua experiência nos diz a esse respeito? Olha, já é presente. Eu diria que é presente com cara de passado, porque se a gente imaginar que a atenção farmacêutica já acontecia
Nossos avós, nossos pais, eu quando criança ia na farmácia e a farmacêutica meio que receitava ali, eu não estou discutindo se isso é certo ou errado, mas já aconteceu, tem um ar de déjà vu, tem uma lembrança, uma memória afetiva. Eu diria para vocês, eu tenho o privilégio de ser amigo do Cassiano, e o Cassiano é um cara formidável, carregou esse projeto aí pelo Brasil inteiro com Clínica X, da qual eu sou fã. Faz todo sentido, pessoal. O Brasil tem 10 mil hospitais e tem 80 mil farmácias. Num país continental como o nosso, abrir mão do farmacêutico como sendo uma pessoa fundamental para a saúde. Aí, para vocês. Alô, câmbio, voltei? Voltou? Tá aqui comigo. Então aqui deu um soluço aqui. Então, tem 10 mil hospitais e 80 mil farmácias. Eu vou abrir mão da qualidade do farmacêutico de poder fazer acompanhamento. Gente, quantas pessoas abandonam o tratamento, começam o tratamento e abandonam o tratamento? O farmacêutico poder acompanhar esse paciente até o final. É uma questão de saúde pública e eu acho que é a realidade. Se a sua farmácia ainda não tem uma atenção farmacêutica, existe forma de você fazer, tem protocolo de você fazer, faz muito sentido. Recentemente, a Pague Menos tinha 800 lojas com consultório farmacêutico, ela praticamente vai colocar em todas as lojas. Eu diria o seguinte, se você não colocar, inexoravelmente, o seu concorrente vai pôr. Isso, bacana, né? Bacana essa sua contribuição aqui pra gente. Tem uma outra pergunta aqui, de certa forma, eu acredito que já trouxe algumas informações a respeito dela, mas para prestigiar aqui os nossos participantes, eu vou relançá-la aqui para você. O que podemos esperar pós-pandemia? Como fica o mercado farmacêutico? Sem previsões, lógico, sem, né, bola de cristal, mas dentro daquilo que é possível enxergar ou até onde é possível enxergar, só para a gente trazer aqui para o contexto dessa nossa discussão. Eu gosto muito de uma analogia de como se você estivesse atravessando um deserto sem recursos, tá? Então, quando você atravessa um deserto e você não sabe a extensão desse deserto, você tem que pegar os poucos recursos que você tem e racionar para imaginando que o deserto é muito mais longo do que os seus recursos. É evidente que no meio do deserto você pode encontrar um oásis ali e ter uma nova quantidade de recursos que você não imaginava. Meu pensamento é que a gente está vivendo um momento de boom de venda e a economia vai cobrar um preço disso. Se a economia vai se recuperar em V, em U, em C, em W, em C cedilha, é outra coisa. Mas pensa o seguinte, um país que vai encolher 10% do seu PIB, em algum momento a gente vai sofrer. Olha a sua volta, vejam as óticas, vejam um salão de beleza, vejam loja de carro, vejam loja de calçado, de roupa. Quantas não fecharam, que não tiveram fôlego para suportar? Essas pessoas eram teus clientes. A gente, por exemplo, acho que ontem ou hoje está saindo o auxílio emergencial aí do governo. Então isso dá picos de venda. Eu estou agora numa operação de varejo, a gente teve uma excelente venda ontem e a gente está atrelando isso ao fato de ter sido liberado o auxílio emergencial. Mas isso não é sustentável, isso não é que o Brasil encontrou uma nova fonte de recursos e por isso ele está com dinheiro. Inexoravelmente vai se devolver essa curva. Então, a minha previsão infelizmente vai aumentar desemprego, o PIB, isso não é previsão, isso já está vaticinado, e o cenário econômico vai deteriorar. Por mais resiliente que nós sejamos, em algum ponto no futuro a gente vai sofrer com isso. Então, nesse momento, olhe para os seus estoques. Se tu está comprando e a distribuidora te entrega todos os dias, para que eu tenho 60 dias de estoque na farmácia? Se eu estou comprando, a distribuidora entrega todo dia, será que eu não posso ser mais eficiente no meu sortimento? Será que eu não posso apostar em algum produto que eu não tenha? Uma farmácia da Abrafarma, ela tem em média 8 mil SKUs. Uma farmácia independente tem 4 mil SKUs. E por que ela tem menor quantidade de SKU? É porque ela tem mais dificuldade de gerenciar. Então, melhorar seus processos de gestões, colocar processo, treinar pessoas, para quando esse momento adverso chegar, a gente está mais bem posicionado. Eu acho que seria isso. Se você conseguiu ter um recurso melhor aí, não é hora de trocar de carro, não é hora de fazer um gasto muito mais hedônico, vamos dizer assim. É o momento de você pensar que esse recurso pode ser a reserva para você atravessar esse deserto que você não sabe onde vai terminar.
Não imagine que a gente vai ter um normal enquanto não tiver uma vacina. A gente vai ter lampejo, vai ter aquela abertura e fecha. Daqui a pouco aumenta o número de casos, vem um lockdown de novo. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente tem a impressão, a gente tem um sentimento, a gente tem uma vontade de que tudo melhore. Eu também tenho, eu sou otimista. Mas eu não queria ser pego pelo meu otimismo. Legal, e bacana ser, né, mais uma vez, com insights super importantes, de aproveitar esse momento para desenvolver a equipe, desenvolver o negócio. Mais uma vez eu reforço a disponibilidade da Universidade da Farmácia, né, nosso conteúdo aberto, gratuito, dentro de diversas atividades inerentes e importantes dentro de uma operação de drogarias. Está tudo lá na nossa plataforma www.universidadedafarmacia.com.br, tudo aberto. Fernando, nós estamos chegando aqui a 10 minutos do encerramento da nossa live, né? Momento de considerações finais, mas antes de passar a palavra a você aqui, vou reforçar com o pessoal, já está disponível, então a partir de agora o link lá na nossa bio, não vai lá ainda não, vamos acompanhar aqui esse encerramento, mas a partir de agora vai estar liberado o link lá na bio. Você vai conseguir acesso ali, vai ver vários links dos nossos e-books, pode baixá-los sem custo nenhum. E logo o primeiro já é o cadastro para o sorteio aqui dos livros e do material que o Fernando vai... o livro do Alfredo Soares, Bora Vender, e os materiais que o Fernando vai disponibilizar aqui conosco. Aproveito também para convidá-los aí a fazer um print dessa live. Mais uma vez, como eu disse no começo, a união de duas grandes forças de conteúdo para o Varejo Farma, Universidade da Farmácia, Farmácia 10X. Então faz um print aqui dessa nossa live, posta lá no seu Stories, marca a Universidade da Farmácia, marca Fernando 10X, marca o Matheus, marca que a gente vai repostar isso aqui nos nossos stories, no story aqui da Universidade da Farmácia. Se você não segue nem a Universidade, nem o Fernando ainda, nem a Farmácia 10X, clica aí no canto superior da tela, o nosso nome, começa a seguir. Vai ser bacana tê-lo conosco nessa caminhada, nessa jornada de aprendizado. Fernando, é praxe aqui na Universidade da Farmácia a gente encerrar sempre com um lançamento, uma provocação, um lançamento de um desafio, para que amanhã o pessoal já possa chegar, na verdade já dormiu hoje com a pulga atrás da orelha, e amanhã chegar querendo mudar e transformar o ambiente, ter ali uma atividade prática, um afazer amanhã ali na sua drogaria, no sentido daquilo que a gente está discutindo hoje. Então, já encaminhando para as suas considerações finais, eu gostaria que você me ajudasse aí, apresentasse esse desafio de interação com o pessoal que está nos acompanhando aqui e já fazendo os destaques de tudo isso que nós conversamos hoje. Eu vou fazer dois desafios aqui. A gente tinha combinado de fazer de falar de um, mas eu vou falar de dois, tá? Acho que se complementam. Gente, primeira provocação para vocês é o seguinte: vocês sabiam que existe informação gratuita, com dado de mercado, que você pode ter acesso? Você, farmácia independente, você que faz parte da associativa, procura Close-Up e Kivia. Você pode, a partir do momento que você começa a capturar a receita, você pode ter acesso à mesma informação que é utilizada por qualquer grande rede de varejo. Vá atrás, se informa, procura, é acessível. Tem gente aqui no grupo que já tem acesso a essas informações e ela vai melhorar demais a tua gestão. A outra provocação que eu faço para você é o seguinte: olha para o teu cadastro. O teu cadastro é a alma do teu negócio. Eu não estou falando cadastro no sentido só de NCM, SESC, ST, não. Como é que eu digo categoria fralda? Tem a fralda adulta, tem a fralda infantil. Como é que eu divido? Tem dermo? Como é que é a história do teu cadastro? Não te conforma com uma categoria que está escrito só propagado. Não diz nada. Uma árvore mercadológica bem feita, uma definição bem feita, é a diferença entre você continuar no negócio ou não. Não adianta nada você ter uma árvore mercadológica que só fala assim, genérico. E aí não tem para quê. Quando você cai à venda do genérico, você não sabe se caiu no controlado, você não sabe se caiu no antidepressivo, você não sabe. Procura melhorar a tua árvore mercadológica. Tem que fazer isso. Não sei, Fernando, onde é que eu consigo? Vai no site de uma grande rede, vê como é que ele está classificando aquele produto e tenta fazer isso no teu cadastro. O cadastro é coisa tão importante que você que é o dono da farmácia deveria fazer o cadastro. O que acontece muitas vezes que eu vejo aí? Você vai colocando uma pessoa que está começando na farmácia para fazer cadastro e o cadastro vem torto.
Aí fralda é escrito, começa fralda com F, fralda FD, fralda com FRA, entendeu? Um monte de descrição horrível. E aí você jamais vai conseguir fazer uma análise. Jamais vai poder ver qual é a categoria, jamais vai saber onde é que você é importante. Então, eu garanto para você que isso vai te levar para outro patamar. Chega amanhã na tua farmácia, olha para o teu cadastro e fala, meu Deus, se eu quisesse saber quais são os medicamentos que estão caindo, estão subindo, que história isso me conta? A tua molécula, o teu princípio ativo está dentro do cadastro? Se não está, para tudo e tem que fazer. Isso aí é absolutamente inexorável. Se for muita coisa, chama 3 ou 4 colegas farmacêuticos. Gente, vamos pegar aqui no Excel, vamos classificar isso aqui, vamos classificar direito, e depois que você vai perceber o quanto de ganho que você vai ter, pessoal. Durante muitos anos como consultor, a única coisa que eu chegava e fazia para a pessoa assim, a única coisa que eu chegava e entregava para ele uma semana e já dava resultado, era o cadastro bem feito. O cadastro bem feito é a diferença entre o homem e os meninos no varejo farmacêutico. Bacana. Ó, nós temos ainda aqui, acho que 2 minutos. Eu vou ousar aqui, Fernando. Falando de cadastro, tem uma pergunta, acho que se encaixa bem sucintamente para a gente não cair antes do término da resposta e da despedida aqui do pessoal. Uma pergunta que chegou: qual a importância de um bom software para a gestão das farmácias independentes? Você está falando de cadastro, é interessante que falou de tecnologia também durante a sua fala aí. Eu acho que é uma pergunta que cabe nesse contexto. A importância de um bom software para auxiliar aí nessa gestão. Aceito o convite, DNA Sistemas, me chama aí que eu aceito o convite. Convite aceito. Gente, o software sozinho não faz nada. Tem N softwares bacanas no mercado. Eu sou amigo do pessoal da Trier, sou amigo do pessoal da Lynx, posso indicar os melhores softwares, o pessoal da Inova Pharma, tem um monte de coisa legal, mas tem que saber usar. Tem um monte de gente falando mal do software e tem coisa boa pra caramba no software que você não sabe usar. Leia manual, eu sou o cara que pega o telefone e lê o manual. Lê o manual, aquilo que você está falando mal do teu software pode estar lá numa função que você não sabe qual é. Olha, não ganho nada, não tem jabá nenhum aqui de sistema, entendeu? Eu digo só, para cada sistema ruim tem um usuário que não sabe o que ele pode fazer. Verdade. Precisa entender e estruturar a informação, né? Que eles falou, pode ter uma Ferrari na mão, se eu não souber dirigir, não vai sair do lugar. Fernando, tem muita oportunidade. Infelizmente, né, com tempo limitado, te espero receber aqui muitas outras vezes na Universidade da Farmácia. Você já levantou a bola aí para a gente falar de delivery, falar de comércio eletrônico. Tem um tanto de assunto bacana, importante, que transforma as drogarias, né, o PDV, principalmente para o independente. Então, espero de coração recebê-lo aqui muitas outras vezes, tá? Quero te agradecer aqui em nome de toda a equipe da Universidade da Farmácia, que batalhou bastante para organizar esse momento, e dizer, né, muito obrigado, gratidão pela sua generosidade, humildade, a facilidade como você trata dos assuntos e nos permite entender, né, a mensagem e, principalmente, mais do que entender, trazer isso para um contexto prático, né, pensando lá no dia a dia. Então, muitíssimo obrigado. Sucesso para você. Eu aprendo muito também. Nos novos desafios à frente do Grupo Tapajós. Tenho certeza que vão alçar voos grandiosos aí. Obrigado. Um abraço grande, pessoal. E obrigado pelo convite, estou sempre à disposição, é sempre muito legal e eu aprendo muito. Aprendo muito. Tudo que eu sei, devo às independentes aí pelas dicas que eu peguei no dia a dia com vocês. Eu sou a soma de todas as dicas que vocês já me deram. Bacana demais. Pessoal que está nos acompanhando, muitíssimo obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar até aqui. Faça o reforço do nosso link lá na bio, participem do nosso sorteio, o livro Bora Vender, do nosso parceiro aqui da Universidade da Farmácia, Alfredo Soares. Conto com todos vocês e esse conteúdo vai ficar gravado no nosso IGTV, aqui no Instagram, disponível no nosso YouTube. Na quinta-feira que vem, habitualmente, nós teremos aí um outro grande tema relevante para a gestão da sua drogaria. Obrigado, boa noite a todos e sucesso. Fernando, mais uma vez. Valeu. Obrigado. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.